Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai falar a respeito de hospedagem de sites para WordPress. Na realidade, não só para o WordPress, como para qualquer site que você queira hospedar em alguma empresa que faz esse tipo de serviço. Bem, o conteúdo que eu vou trazer aqui para você, ele está muito baseado em informações que eu tive na época em que eu trabalhava no suporte técnico de uma empresa de hospedagem. Então lá eu era o head da área de suporte técnico, eu que fazia todo atendimento para os clientes de hospedagem e eu ramificava isso para as áreas responsáveis de TI, as áreas que cuidavam dos servidores e tudo mais, ou eu mesmo resolvia os problemas de acordo com a complexibilidade, tá? Bem, o que eu vou trazer aqui para você, como eu falei, é uma informação mais com a visão do cliente do que com a visão técnica. Então, quando você for fazer essa contratação de hospedagem, você já vai levar essa informação com a visão de cliente que vai contratar a empresa de hospedagem, tá? Bem, o que eu vou trazer de informação para você é o seguinte: quando a gente vai contratar um plano de hospedagem, um pacote de hospedagem, enfim, a gente tem que ter em mente alguns pontos essenciais antes de fazer essa contratação. Primeiro ponto que eu sempre falo para os alunos e para quem vai contratar é a respeito de como é o seu projeto. Qual é o tamanho do seu projeto? O que ele é na internet? Ele é um site normal? Ele é um blog? Ele é um portal que vai receber muitos acessos? Ele é uma loja virtual? Ele é um simples site que não vai ter muitas visitas por mês? Ou ele é um site que vai ter muitas visitas diárias, por exemplo? Então, tudo isso é fator decisivo no início da contratação. Por quê? Se você contratar uma hospedagem que é uma hospedagem compartilhada, por exemplo, o que é uma hospedagem compartilhada, Thiago? É uma hospedagem onde várias pessoas estão com seus sites armazenados, hospedados no mesmo servidor. Imagina o teu computador cheio de arquivinho lá. Cada arquivinho daquele é um site hospedado. Então, quanto mais site a gente tem dentro desse computador, desse servidor, mais pesado, mais lento ele fica. E dependendo da empresa que está hospedando, se você tiver numa hospedagem compartilhada e algum site der algum problema, tiver alguma invasão, todos os outros sites que estão ali dentro eles podem ser impactados também de forma negativa. Então, esse é um ponto importante. Entender qual é o tamanho do seu projeto para entender que tipo de hospedagem que você vai querer adquirir. Existem diversos tipos de hospedagem. Hospedagem compartilhada, que está todo mundo junto no mesmo servidor. Hospedagem VPS, que é uma hospedagem mais dedicada. Existe hospedagem com Cloud Set, com Cloud Hosting, enfim. Existe uma série de oportunidades de hospedagem para você. O que você tem que entender e, enfim, questione o pessoal do suporte, o pessoal do comercial, a respeito da sua necessidade versus o que eles têm para entregar. E faça esse casamento, essa conexão para saber se uma coisa, se a hospedagem vai atender a necessidade do seu site. Segundo ponto muito importante, a parte da velocidade. Uma hospedagem ela tem que ser veloz. A gente fala sobre um conjunto de coisas que vão ser fundamentais para o seu site ser rápido na internet, para ele ficar bem posicionado, para você não ter problema com e-mail. Então, a hospedagem ela tem que cumprir o seu papel no quesito velocidade. Se você colocar um site muito leve lá dentro, essa hospedagem ela tem que ser rápida, porque se o site for leve e a hospedagem for lenta, não adiantou nada você ter um site rápido. Ele não vai cumprir o papel dele, as pessoas vão acessar, vai demorar para carregar, elas vão sair do site. Então a hospedagem ela tem que ser rápida, esse é um ponto. Procure sempre pesquisar a respeito dos servidores, a respeito do SLA, que é o nível de atendimento. Geralmente a maioria das hospedagens falam que tem um SLA de 99.5, 99.9, que isso significa o tempo que a hospedagem fica no ar, que ela não sai do ar, né? Então isso é muito importante, ver a questão da velocidade. Segundo ponto, você vê a questão do suporte técnico deles. Cara, pensa o seguinte, você está colocando o seu site no lugar, e se der algum pau? Como que você resolve o problema? Você vai ligar, você vai abrir um chat, você vai abrir um ticket, você vai abrir um chamado via WhatsApp. Como que funciona o suporte técnico dessa empresa? Porque a pior coisa que tem é você ficar na mão.
você ter um problema e você não conseguir falar com ninguém. Ou você ligar e ficar ouvindo uma ligação eletrônica, ficar numa URA ou ficar no chat falando com o robô. Muitas vezes você tem que falar com alguém, você tem que ter um tete a tete com alguém para saber, para expor de fato o seu problema personalizado e essa pessoa responder para você. Não você ficar procurando em fóruns de problemas e tudo mais. Isso daí não é legal, né? Então, sempre pense nessa questão também. Outro ponto muito importante, e-mail. Geralmente a hospedagem do site ela está vinculada com e-mail. Se você está do lado do profissional que vai fazer o site para o seu cliente, dificilmente o seu cliente vai ficar acessando o site 24 horas por dia para ver se ele está no ar. Mas o e-mail ele vai acessar praticamente o dia inteiro. Ele fica com o Outlook aberto, ele fica com a ferramenta de e-mail dele aberto lá, e se começa a aparecer mensagem de erro, porque o e-mail está fora do ar, não está funcionando, ele vai ligar para você resolver. Então, quando você for contratar uma hospedagem, pense muito também nessa questão do e-mail. A hospedagem de e-mail ela tem que funcionar muito bem, tá? Outro ponto importante. Quais os benefícios que a hospedagem que você contratou oferecem? Ela tem backup? Você consegue fazer backup do site, backup de e-mail dentro dela? Você consegue fazer as restaurações dentro dela? Ela tem oportunidades de ferramentas como, por exemplo, certificado de segurança para o seu site? Então você tem que ver todo o leque de oportunidades que essa hospedagem tem para saber se ela te atende, tá? Um outro ponto muito legal da questão de hospedagem é que se você vai vender, vai ser uma revenda de hospedagem, existem empresas que elas fazem esse processo. Você pode comprar um pacote gigante lá de, sei lá, 50 sites e você pode revender isso. Então isso daí também é uma coisa legal se você quer ganhar dinheiro também nessa parte da hospedagem, tá? Então esses são alguns itens, né? São algumas informações aí primordiais para você poder fazer a contratação da hospedagem. Eu utilizo algumas, eu costumo não recomendar, porque às vezes a hospedagem que atende a minha necessidade pode não atender a sua. E aí você vai falar, poxa, Thiago, mas você me indicou uma hospedagem que não é legal, não está funcionando. Então, eu costumo não indicar. Óbvio que, se vocês quiserem, se você que está assistindo quiser me perguntar, deixa aí nos comentários, eu deixo a minha hospedagem, a hospedagem que eu uso, que faz sentido para mim, que atende a minha necessidade, como referência. Mas ela acaba talvez não sendo uma indicação direta para o seu negócio, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado da aula.